Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu estou de volta para trazer para vocês uma palavra de Deus para o seu coração. Neste dia tão maravilhoso, tão lindo, e que o Senhor preparou para nós voltarmos a gravar mais um vídeo para deixar para o seu enriquecimento espiritual, para o seu crescimento espiritual e para o seu bem-estar espiritual. Eu quero, antes de lermos no livro de Tito, eu quero te convidar para você se inscrever no meu canal, para você compartilhar esse vídeo e também dar o seu joinha, fazer seu comentário, entendeu? Participe, meus irmãos, e compartilhe, porque se você compartilhar o vídeo, você está ajudando pessoas a alcançarem a bênção de Deus na sua vida. Eu quero ler com vocês no livro de Tito, no capítulo de número 2, o versículo de número 11 em diante, onde diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, você que está me ouvindo aqui, a Bíblia está falando, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, que é o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, aleluia, que é o verbo que encarnou, a palavra, né, que foi manifesta ao mundo. Essa graça ela foi derramada por Deus, e essa graça veio, essa palavra veio e se encarnou, o verbo se encarnou, habitou entre os homens e trouxe para os homens aquilo que os homens não tinham. Porque Jesus ele veio trazer a palavra, ele veio trazer paz, ele veio trazer alegria no Espírito Santo, ele veio trazer fé, ele veio trazer amor, ele veio trazer tudo que um homem precisa para alcançar a salvação nele, em Cristo Jesus. E nós vemos que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E essa graça ela não veio somente para salvar. O ponto principal é salvar. O ponto principal é resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O ponto principal é trazer as almas de volta a Deus. Mas o ministério de Jesus ele foi recheado também com milagres, com libertações, com libertações de pessoas oprimidas, curas de pessoas desenganadas pela medicina, como nós vemos a cura da mulher que sofreu uma hemorragia já há 12 anos, né? Um fluxo de sangue. Também aquela mãe que tinha uma filha endemoniada e foi atrás de Jesus, a Sirofenícia de nação, aquela mulher gritou por Jesus misericórdia, se humilhou e recebeu a bênção, a libertação para a sua filha que era endemoniada. Pessoas foram mortas, ressuscitaram, pessoas que foram mortas, ressuscitaram, como Lázaro, né? Irmão de Maria e Marta, que eram amigos de Jesus. Jesus o trouxe de volta do mundo dos mortos. Aquele jovem, filho da viúva de Naim, ela também, Jesus devolveu o filho dela
ressurreto, ressuscitou. E nós vemos que muitos cegos enxergaram, paralíticos andaram, mudos falaram, surdos escutaram. Tudo isso o Senhor Jesus fez pela sua infinita graça e misericórdia, porque a graça foi derramada. Isso é tudo graça, tudo glória, tudo poder de Deus derramado sobre o mundo. E através dessas maravilhas, desse milagre, muitos se converteram ao Senhor. Mas o ponto principal de Jesus era pregar o reino de Deus e a sua justiça e alcançar os corações daqueles que estavam distantes, das ovelhas que estavam desgarradas do aprisco do Senhor, aqueles que deram ouvido à palavra, voltaram de volta, aceitaram, reconciliaram-se com Deus. Porque todo homem que aceita Jesus, ele está reconciliando com Deus. Porque a palavra, ela entra na sua vida, no seu ser, fala no seu coração e ela muda os pensamentos dessa pessoa, transforma a vida dela, torna ela numa nova criatura, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer isso na vida do ser humano. A palavra de Deus, ela é como espada alguma de 2 fios, ela entra pela mente do homem, ela desce pelas juntas e medula do homem, ela vai até na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. A palavra do Senhor Jesus, ela transforma o coração do homem, coração de pedra num coração de carne. Ela transforma a mente do homem, aquela mente poluída de pecado, de desobediência, de coisas erradas. Ela transforma essa pessoa numa nova pessoa, uma mente sã, um coração são, transformado para a glória do nome do Senhor. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a graça, ela se manifestou. A graça se manifestou no tempo certo, na época certa, na época de Deus. Porque no Antigo Testamento Deus vem prometendo de enviar o Messias, o Cordeiro de Deus ao mundo, para que através do seu sacrifício, da sua morte, ele pudesse resgatar novamente aqueles que se haviam perdido. Nós vemos que no Antigo Testamento, os judeus vinham e ofereciam sacrifício de animais. Aqueles que eram pobres ofereciam sacrifício até de um casal de pombinhos. Outros ofereciam outros tipos de sacrifício, oferta de manjares e etc. Vários tipos de sacrifício, que eu não quero entrar muito nessa área aqui agora, mas certo é que aquelas ofertas, aquele sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento, ele era a sombra do verdadeiro sacrifício. Aquelas ofertas era a sombra da verdadeira oferta que é oferecida a Deus hoje. Tudo era sombra do que iria acontecer. A lei, ela mostrava, ela apontava para o futuro, para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada cordeiro, cada carneiro, cada novilho que era sacrificado e era derramado o seu sangue, tinha uma representatividade do sacrifício de Cristo Jesus, que havia de morrer pelos nossos pecados. E na época certa ele veio e começou lá no seu batismo. Ele começou o seu ministério. Ele foi batizado, quando ele entrou nas águas do Jordão, ele foi batizado por João Batista. O Espírito Santo desceu em forma corporal de uma pomba e habitou sobre ele. E uma voz soou no céu e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo tomou Jesus e conduziu ele ao deserto, e lá no deserto ele foi tentado por Satanás após a sua campanha
a sua estadia no deserto por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí o inimigo aproveitou a oportunidade, se manifestou, querendo tirar o Senhor Jesus Cristo do foco. Mas jamais ele ia conseguir isso, porque Jesus ele veio com uma missão importante, que foi realizar tudo aquilo que o Pai tinha lhe ordenado. Ele era o Cordeiro de Deus que deveria tirar o pecado do mundo. E ele começou a paramilhar a terra da Palestina, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra de arrependimento para os corações necessitados. E no meio dessa jornada, indo rumo à cruz, porque quando ele saiu do Jordão, ele já saiu levando sobre si as minhas culpas, ele já levava sobre si os meus pecados, ele já levava sobre si os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas ignorâncias. O Senhor Jesus já levou sobre si rumo à cruz. Cada passo que o Senhor Jesus dava, ele estava indo rumo à cruz. Cada viagem que ele fazia, cada cidade que ele entrava, cada cidade que ele ia, ele estava indo rumo à cruz. Um ministério de 3 anos e meio, uma missão que ele havia de cumprir durante 3 anos e meio. Ele deveria pregar o Evangelho de Cristo, ele deveria deixar tudo realizado, esse período de transição da graça da lei para a graça, porque logo em breve ele ia mandar os seus discípulos a saírem também de cidade em cidade pregando o Evangelho a toda criatura. Por isso que eu li lá em Marcos 16 e 15, aquele que crer, e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esse Evangelho ele vem sendo pregado dentro daquela época. Mas quando o Senhor Jesus ele andava de cidade em cidade, ele deparava com pessoas, ele pregava o Evangelho do Reino, ele deparava com pessoas paralíticas, ele orava e ordenava, os paralíticos andavam, e assim sucessivamente, até mesmo mortos, como eu já acabei de dizer, foram ressuscitados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça ela veio para salvar a todos os homens. Mas existe um porém. Deus ele não salva ninguém na marra. Ele não obriga ninguém, ele não pega ninguém na marra para trazer. Não, ele não pega. Ele convida através da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é um convite. A pregação do Evangelho é boas novas de grande alegria. A graça representa favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus enviou Jesus, a graça, enviou Jesus, o Verbo, enviou Jesus, e ele se encarnou e habitou entre nós. E ele começou esta missão, mas depois que ele voltou ao céu no dia da ascensão, antes ele disse para os seus discípulos, comece em Jerusalém, vai. E este evangelho foi alcançando pessoas e mais pessoas, pessoas por pessoas, e foram indo, e para a glória do Senhor, ele também chegou no nosso país, aqui no Brasil, e nós ouvimos a sua voz e a sua palavra, e abrimos o nosso coração e aceitamos Jesus como nosso Salvador. E hoje a nossa vida é uma vida transformada, uma vida de levar também as boas novas do reino para as pessoas que precisam ouvir. E esse vídeo não é nada mais e nada menos para dizer para você que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. E ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. Não adianta o homem buscar salvação em outra fonte. Não adianta o homem buscar salvação na sua própria capacidade. Não adianta as pessoas inventarem que qualquer pessoa entrará no céu. Entra se aceitarem a Jesus Cristo como Salvador, se abrir o coração para Jesus, porque a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. Todos os homens agora passou a ter direito nessa bênção, se eles quiserem se arrepender dos seus pecados, abandonarem o mundo com as suas concupiscências
e entregar o seu coração para Jesus, aí o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Jeová, virá sobre ele e fará morada no coração dele, e a vida deste homem será transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito, e ele será uma nova criatura na presença do Senhor, e a vida dele não será mais aquela vida miserável, mas uma vida transformada pelo poder de Deus. Aí nós vemos aqui que a graça foi manifestada trazendo salvação a todos os homens, mas nem todos os homens querem esta salvação, porque o evangelho está sendo pregado, mas as pessoas viram as costas, tem gente que vira as costas, tem gente que criticam, tem gente que não gostam, tem gente que odeiam, tem gente por aí no mundo já matando cristão, assassinando cristão, porque não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem abrir o coração para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, uma vez o Senhor Jesus ia entrando em Jerusalém, ele parou fora da cidade, ele olhou para Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que mataram vários profetas e assassinam todos aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas. Olha que amor, irmão. Jesus veio, ele queria juntar os homens, as nações, as pessoas, assim como a galinha junta os seus pintainhos embaixo das suas asas, mas vós não quiseste. Muitos não querem, mas aqueles que querem a palavra de Deus, aqueles que querem o evangelho de Cristo, aqueles que aceitam a Jesus, abrem o coração para que Jesus ache entrada na sua vida, no seu coração. Então a vida desta pessoa é uma vida transformada. Ah, não importa a sua situação. Quem sabe eu estou falando com pessoas que vive uma vida miserável, é escravo das drogas, é escravo da prostituição, é escravo do pecado, é escravo dos demônios, do assassinato, pessoas que tiram vida, pessoas que destroem vidas, não têm amor ao seu próximo, pessoas que são bandidas, que são estrupadoras, pessoas que são pedófilas, pessoas que vivem uma vida miserável neste mundo, nas garras de Satanás. Se você der ouvido à mensagem da palavra de Deus, se você der ouvido à mensagem do Evangelho de Cristo, a sua vida será transformada pelo poder de Jesus Cristo. A sua vida será mudada, ele muda a sua história, porque ele tem poder de fazer isso na vida do ser humano. Então, meu amado, a Bíblia ainda continua dizendo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a palavra de Deus ela veio para ensinar-nos a renunciar da impiedade e das concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Olha bem, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na expectativa, esperando o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que breve o Senhor voltará, mas nós sabemos que ainda há muitas coisas para se desenrolarem neste mundo. Nós sabemos que o mundo está se organizando para o reino do anticristo. O mundo está se organizando para o reino da besta, para se cumprir Apocalipse 13, para se cumprir também Apocalipse 12, para se cumprir vários textos da palavra de Deus. É necessário que o homem do pecado se manifeste, é necessário que o iníquo se manifeste, é necessário que o destruidor se manifeste, é necessário que o homem do pecado se manifeste, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Ele é o anticristo, ele é o chifre que surgiu no meio dos outros chifres do animal feroz. Ele é o iníquo, ele vai trazer uma paz falsa sobre o mundo e depois ele vai perseguir os cristãos da terra. Tem muita gente que diz que a igreja será arrebatada antes da tribulação, mas como que Deus
vai arrebatar a igreja antes da tribulação, porque a Bíblia dá indica de todas as formas, com precisão, que a igreja será arrebatada no final da tribulação. Porque a igreja é importante, a igreja é melhor. Será que a igreja é melhor do que os nossos irmãos que já morreram na época de Hitler? Será que a igreja de hoje é melhor do que os irmãos que morreram na época de Nero? Será que os crentes de hoje é melhor do que aqueles que foram mortos, que estão sendo fuzilados por aí por causa do evangelho de Cristo, que estão sendo decapitados, estão sendo mortos, assassinados por tiros e enforcados? Será que são melhores, irmão? Eles também já viveram a tribulação deles, e o povo estão vivendo a tribulação, mas a igreja agora no final também viverá a tribulação. Ou será, meu irmão, que você acha que você é tão merecedor que você não vai passar por tribulação? A Bíblia diz que a igreja viverá a tribulação. Deus não tirou Ló da tribulação, Deus não tirou Noé da tribulação. Deus estava com eles para vencer a tribulação. Ló estava no meio da tribulação, Ló estava no meio dos homens pecaminosos, afeminados. Deus estava no meio Ló estava no meio daquelas pessoas. Ló foi tirado pelos anjos, que simboliza as duas testemunhas que vão pregar no período da grande tribulação para tirar o povo para o deserto. E ali, meus amados irmãos, Ló sofreu a tribulação, a humilhação na cidade de Sodoma, mas ele foi só tirado para o deserto, mas ele não foi levado para o céu. Ele foi tirado, que é a representatividade da igreja, que vai ser orientada pelas duas testemunhas, tirado para o deserto, e Deus derramará as 7 taças da ira de Deus, porque a ira de Deus, as 7 taças é a ira de Deus contra o reino da besta e contra o chifre pequeno com boca arrogante, que profere palavra de blasfêmia contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Esse anticristo vai ser aniquilado, aleluia, pelo poder de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus descerá e lançará ele e a besta no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo, e a igreja que estiverem no deserto, que não, os crentes que estiverem no deserto, que não fizerem parte da igreja, mas são cristãos, eles não forem arrebatados, porque a igreja não é todo crente que aceita Jesus que faz parte da igreja. A igreja do Senhor são aqueles limpos de mão e puros de coração, pessoas que realmente abandonou o mundo com as suas carnalidades, seus pecados, e mergulhou no rio de Deus, mergulhou na fé do Espírito Santo. São pessoas escolhidas pelo próprio Jesus para fazer parte da sua noiva, que vai ser a sua esposa após a festa dos tabernáculos no começo do milênio. E a festa dos tabernáculos vai acontecer na terra, as bodas do Cordeiro vai acontecer na terra, e para a glória do Senhor, então, o Senhor implantará um milênio de paz durante 1000 anos. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor diz que nós estamos aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai vir para cumprir o Apocalipse 19, para trazer juízo sobre o reino da besta e levar o seu povo para o milênio. Louvado seja o nome do Senhor, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Essa é a bênção de Deus que Deus tem para nós, meu amado irmão. Você que está me ouvindo, você que ainda não serve a Jesus, conserta-te. Aceita Cristo como seu Salvador no seu coração. Mude a sua vida. Abandone o pecado, abandone o mundo, abandone a prostituição, as coisas que não prestam. Entregue o seu coração para Jesus. Seja uma nova criatura, porque Deus, Ele tem uma bênção para você. O Senhor Jesus se doou, Ele se deu a si mesmo por nós, quer dizer, Ele se entregou por nós, morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, ressuscitou por causa de nós, sendo primícia, para que nós sejamos primícia também para Deus no dia da volta dele, para nos remir de toda a iniquidade e purificar-nos cada dia mais para si,
um povo especial e zeloso de boas obras. Você quer ser especial, zeloso de boas obras? Vem para cá, aceite a Cristo como seu Salvador. Você quer ser especial, zeloso de boas obras? Sai do meio do pecado e da desobediência, sai do meio das trevas e da desobediência, entrega o seu coração e o Espírito Santo vai te tirar do mundo, daquele sistema maligno, aquele sistema errôneo das trevas de pecado, e vai trazer você para o seu reino da sua maravilhosa luz, que é a graça derramada no seu coração, que é junto com aqueles que servem a Deus, que adoram a Deus na beleza da sua santidade. Você precisa mudar, você precisa transformar a sua vida, você precisa se regenerar, porque Deus tem uma obra no seu coração. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, continue falando com você. E eu quero te pedir, não deixe de se inscrever no canal A Voz da Bíblia do Pastor João, e dê o seu like, o seu joinha para cima, compartilhe o vídeo, faça o seu comentário. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Eu quero orar ao seu favor. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa estender as suas mãos de misericórdia agora sobre esta pessoa. Que o Senhor possa visitar esta pessoa que ouviu agora esta mensagem. Se ela estiver doente, que o Senhor possa curá-la neste momento. Se ela estiver com um problema espiritual, liberta agora neste momento. Senhor, eu não sei qual é o problema dela, mas o Senhor conhece. O Senhor veio aqui para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer vida para todos aqueles que se humilham. Senhor, toca no coração desta pessoa. Se ela for paralítica, cura ela. Se ela for cega, dá visão. Se ela for surda, devolva a audição. Se ela for muda, que ela possa falar. Se ela estiver com problema espiritual, liberta, Senhor Jesus. Tenha misericórdia desta vida. Eu quero pedir para o Senhor visitá-la agora, a vida dela, a casa dela, o lar dela, a família dela. Que a vida dela seja uma vida transformada a partir deste momento. Em nome de Jesus eu oro, meu Pai, porque eu creio no poder da tua palavra. O Senhor disse: tudo o que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Senhor Jeová, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, eu quero pedir uma bênção para esta pessoa que está me ouvindo neste momento. Quero pedir a libertação e a vitória na vida dela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor.